Segundo relatos bíblicos, os hebreus foram submetidos a um trabalho intenso e opressivo durante o período em que estiveram como escravos no Egito. Aqui estão algumas passagens bíblicas que descrevem essa situação. 1. Êxodo 1, 11 e 14. NVI. Então colocaram sobre eles chefes de obras a fim de oprimir os hebreus com trabalhos pesados. Eles construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés. Quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os hebreus se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios se alarmaram e oprimiram os israelitas. Mas estes continuavam a se multiplicar e a se espalhar mais e mais, e o povo do Egito veio a detestá-los. Nesse trecho, fica evidente que os hebreus foram submetidos a trabalhos pesados, construindo cidades armazéns para Faraó. A opressão aumentava à medida que os hebreus se multiplicavam e se espalhavam, causando o temor dos egípcios. 2. Êxodo 5, 6, 9. NVI. Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus chefes de obras: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles vão e colham a palha por si mesmos. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, e não diminuam nada. São preguiçosos. É por isso que estão pedindo: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Mande que trabalhem ainda mais duro, assim não darão ouvidos a mentiras. Neste verso, Faraó aumenta as exigências sobre os hebreus, retirando a palha necessária para a confecção dos tijolos. Ele impõe um trabalho ainda mais duro para evitar que os hebreus tenham tempo para ouvir mentiras e se rebelar. Essas passagens bíblicas fornecem uma visão geral do trabalho dos hebreus no Egito, descrevendo a opressão, as tarefas desafiadoras e as condições difíceis que enfrentaram como escravos. É importante lembrar que a descrição bíblica é um relato espiritual e histórico, e embora forneça um contexto, não oferece detalhes abrangentes sobre todas as nuances do trabalho dos hebreus naquele período. Durante o período dos hebreus no Egito, assim como em outras civilizações da época, as construções eram realizadas de forma diferente em comparação aos métodos modernos, sem o uso de cimento ou argamassa como conhecemos hoje. Em vez disso, os materiais utilizados para unir as estruturas eram geralmente argila, estuque ou outros materiais similares disponíveis na região. Os tijolos eram uma das principais unidades de construção utilizadas na época. Os construtores moldavam os tijolos a partir de argila, adicionando palha ou outro material para melhorar a coesão. Os tijolos eram então secos ao sol antes de serem utilizados na construção. Esses tijolos eram empilhados e unidos por camadas de argila, como um tipo de argamassa, que funcionava como aglutinante para manter a estrutura estável. Além dos tijolos, outros elementos estruturais, como pedras, madeira e outros materiais disponíveis na região, também eram usados nas construções. A madeira era usada principalmente para a construção de vigas e telhados. Embora os métodos de construção naquela época não fossem tão avançados do ponto de vista técnico, as estruturas eram projetadas de forma a serem estáveis e duradouras, levando em consideração os recursos e materiais disponíveis. Essas construções foram capazes de resistir ao tempo e são testemunhas do engenho e habilidades dos povos antigos. É importante lembrar que essas informações são baseadas em conhecimentos históricos e arqueológicos e podem variar entre diferentes civilizações e regiões. A Bíblia também fornece algumas referências indiretas a respeito da construção de edificações, como a descrição da construção do Templo de Salomão, que envolveu o uso de pedras preparadas e montagem precisa das estruturas, 1 Reis 6:7. Existem várias patologias ortopédicas que podem surgir devido aos esforços físicos intensos e repetitivos envolvidos no transporte de materiais pesados, como os utilizados na construção naquela época. Aqui estão algumas condições que poderiam ocorrer. 1. Lesões musculares. O esforço repetitivo de carregar e levantar materiais pesados pode levar a lesões musculares, como distensões ou rasgos musculares. 2. Lesões de tecidos moles. Movimentos repetitivos e carga excessiva nos tecidos moles, como tendões e ligamentos, podem causar condições como tendinopatias, tendinites e entorses ligamentares. 3. Lesões na coluna vertebral. Levantar e carregar cargas pesadas podem sobrecarregar a coluna vertebral e causar lesões, como hérnias de disco, dor lombar crônica e lesões nas vértebras.
4. Problemas articulares. O esforço repetitivo e a carga excessiva nas articulações podem contribuir para o desenvolvimento de doenças articulares degenerativas, como a osteoartrite. Atualmente, há diversos métodos de diagnóstico e tratamento disponíveis para essas condições ortopédicas. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado por profissionais de saúde, geralmente ortopedistas, que podem solicitar exames de imagem, como radiografias, ressonâncias magnéticas ou ultrassonografias, para avaliar a extensão da lesão e o estado das estruturas afetadas. Tratamento. O tratamento pode incluir repouso e modificação das atividades que causam dor, fisioterapia para fortalecimento muscular e reabilitação, uso de medicações para controle da dor e inflamação, e medidas preventivas, como ergonomia no local de trabalho. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar as estruturas lesionadas. É importante ressaltar que cada caso é único e o diagnóstico e tratamento específicos são determinados pelo médico especialista com base na avaliação clínica do paciente. Uma abordagem multidisciplinar, envolvendo ortopedistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, pode ser necessária para o manejo eficaz dessas condições ortopédicas.